Olá, aqui Roberto Cabrini. E este é o Galera Gol de hoje. Não percam, hein? Porque, olha, o pessoal me fez falar daquilo que eu nem imaginava que ia ter que falar. Ia ficar bem falando, né? Mas foi um papo muito bacana, engraçado, divertido. Vocês vão gostar. E aí? Hoje, para lá de especial, você vê que o Silô já está batendo palmas. Antes, para cumprimentar aqui, um grande abraço ao Silô. Porpetone está aqui com a gente. Hoje, pensei que não tinha me notado. Promete, hein? Tô com câmera de Full HD agora, hein? Câmera de Full HD, hein? É, pro nosso convidado. Furo, hein? Nosso convidado, hoje. Hein? Ó, vou falar a verdade, hein? O convidado que a gente conseguiu hoje, hein? Para quem acha que a gente, né? Que esse programa aqui não tem moral, agora chupa a concorrência, chupa a concorrência. Pois exatamente. É, 5 Olimpíadas, 5 Copas do Mundo, entrevista exclusiva com o PC Farias, quando ele estava sumido, ninguém sabia onde ele estava, esteve e anunciou a morte do saudoso Ayrton Senna. Teve uma emboscada em que foi preso porque ele estava chegando perto dos traficantes. Um dos maiores jornalistas do Brasil, na minha opinião, o jornalista que melhor pergunta no Brasil, Roberto Cabrini! Olá, rapaziada. Obrigado aí pelo carinho. Prazer estar com vocês. Um programa realmente descolado. Boa noite, Porpeta. Boa noite, Moreno. Boa noite, Fernando. Prazer estar com vocês aqui. Agora já vamos ao prêmio Pulitzer de jornalismo com essa entrevista, porque ele entrevista todo mundo, mas só nós entrevistamos Roberto Cabrini. É verdade. E Cabrini, eu estava falando, né, sobre, logo na abertura até, citei Ayrton Senna. Foi talvez o momento mais tenso da sua carreira, anunciar a morte do Ayrton Senna, que você tinha uma convivência com ele, né? Eu diria que emocionalmente, sem dúvida alguma, foi o mais desafiador. Eu já passei por muita tensão no exercício dessa profissão, que eu tanto amo, né? Cobrindo guerras no Iraque, no Afeganistão, cobrindo banda podre da polícia, investigando corrupção. Então, eu sou uma pessoa acostumada a viver momentos de tensão, mas nada foi tão desafiador do ponto de vista emocional como anunciar a morte de alguém com quem eu tinha uma ótima convivência, alguém que foi muito importante na minha carreira, que me abriu muitas portas, com quem eu desenvolvi laços profundos, e eu sabia que eu estaria anunciando a morte de um ente querido coletivo. É como se eu tivesse tendo que ligar para uma pessoa para informar, olha, o seu irmão morreu, ou o seu filho, ou o seu pai. Era um ente querido coletivo. Era essa relação que o público brasileiro, que a população brasileira tinha com a Ayrton Senna. E quando eu cheguei naquele hospital, o Hospital Maggiore, eu tinha consciência de que era inevitável anunciar a morte dele. Então, digamos que eu tive aí alguns minutos para pensar sobre isso, sobre o momento que já se mostrava inevitável, porque no dia anterior, na morte do Ratzenberger, o próprio Ayrton Senna me confidenciou que o Ratzenberger morreu na pista e não no hospital, conforme foi oficialmente anunciado. Então, tudo aquilo veio na minha mente e eu sabia que estava diante de algo que não poderia ser anunciado da forma correta, mas que ia provocar um impacto profundo, iria mexer com o emocional de tanta gente. Então, tudo isso veio à mente, um milhão de emoções. Cabrini, eu li até no seu livro, né, que um fato bem curioso, vocês podem falar, pode dar spoiler do livro, que você falou no livro que o Senna teve aquela morte do Ratzenberger na noite anterior. Isso, é. E aí ele falou... Foi no sábado. E ele falou que aquilo... E a morte do Ratzenberger no sábado. E aí ele falou que ele, na verdade, isso aí
eles não poderiam falar que o piloto morreu na pista, porque se acontecesse pelas leis italianas, não deveria acontecer a corrida. Então a morte poderia ter sido evitada, porque né, não é isso, Cabrini? Exatamente. Na verdade, o evento que culminou com a morte do Ayrton Senna jamais deveria ter acontecido, porque pelas leis italianas, quando acontece o que eles chamam de sinistro, um evento onde ocorre uma morte, a programação tem que ser imediatamente suspensa para que haja uma investigação. Isso tinha acontecido no dia anterior com a morte do Ratzenberger, que morreu na pista, morreu no autódromo de Imola, e o evento que matou a Ayrton Senna, que foi no domingo, não deveria ter sido realizado se isso tivesse sido seguido a regra. Nossa, que isso foi um momento, né? Esse é um momento que faz pensar, né? Que uma morte de um ídolo nacional podia ter sido evitada se fosse cumprida a lei, né? O próprio Senna não queria correr, né? Ele não estava disposto a correr, porque ele estava abalado emocionalmente, os pilotos não consideravam aquela pista segura. Depois da morte do Ayrton Senna, houve uma série de modificações em traçados e circuitos, em regulamento dos próprios carros, que tornaram a Fórmula 1 imensamente mais segura. Mas isso ao preço de 2 mortes naquele fatídico fim de semana, que teve 3 acidentes seríssimos, né? O do Rubinho Barrichello na sexta, do Roland Ratzenberger no sábado e o do Ayrton Senna no domingo. Aquela imagem, Cabrini, dele olhando, né, ali dentro do carro para o nada, aquilo é meio que um simbolismo daquilo que você mesmo disse. Ele não queria correr. Ele pressentia alguma coisa já, né? Tipo ele assim, pressentia, com certeza. Ele teve reunião com pilotos, ele teve reuniões com a direção de prova e ele estava muito abalado. Ele conversou comigo longamente no sábado e a cabeça dele era realmente uma reunião de muitas emoções e de contrariedades. Primeiro, a gente precisa lembrar que o Ayrton Senna tinha feito no ano anterior um enorme esforço para pilotar uma Williams. Por quê? Porque ele era comprovadamente o melhor piloto. Então, ele se sentia no direito de pilotar o melhor carro. No ano anterior, a Williams, com a suspensão ativa, que naquele ano foi proibida, era o melhor carro. Mas o Senna entra na Williams e a Williams erra o projeto. Ela faz um carro muito problemático, que só foi acertado no meio da temporada. Há tempo ainda do Damon Hill, que era o companheiro de equipe do Ayrton Senna, fazer uma grande temporada. Mas naquelas primeiras corridas, naquelas 3 primeiras corridas, das corridas anteriores, o Ayrton Senna tinha só sofrido um acidente. Ele sofreu um acidente no Brasil, ele parou, né? Teve que parar no Brasil, não conseguiu completar a prova também no Japão, e na terceira corrida, que era a corrida de Imola, ele estava desesperado para marcar pontos, porque ele competia com um piloto jovem, talentoso e com um carro turbinado, que não seguia a risco os regulamentos, que era o Michael Schumacher, com a Benetton. Então, ao mesmo tempo, era difícil para ele explicar isso para a opinião pública, porque a Williams era disparadamente o melhor carro. No ano anterior, o Nigel Mansell tinha vencido a temporada praticamente faltando 4, 5 corridas. E então, aquele negócio, né, da suspensão, tinha né? Dificuldade para explicar que ele não tinha condições, que ele não tinha o melhor carro. Então, ele se sentia pressionado. Era um fim de semana onde ele próprio foi lá ver o que tinha acontecido com o Rubinho, viu a morte do Ratzenberger, não queria correr. Então, essa expressão que você está citando, ela reúne um pouco de cada uma dessas emoções, entendeu? E, ao mesmo tempo, as pessoas falam que ele tinha um pressentimento. Não sei, eu prefiro pensar que ele estava contrariado porque a morte já tinha acontecido no dia anterior, e ele se sentia pressionado a vencer. Tinha um carro pior do que o Schumacher e um carro que tinha um piloto audacioso, né? Então, ele se sentia muito pressionado e a razão principal, eles tiveram que fazer uma mudança, digamos, improvisada para aumentar o espaço dele. Não dava tempo de voltar para a fábrica para fazer essa mudança estrutural a tempo daquela corrida, e eles fizeram o que a gente chamaria no Brasil de gambiarra. Então, o Senna estava preocupado com a segurança do carro, daquilo que tinha sido modificado no carro, e pela inferioridade técnica que ele dispunha, a pressão que ele sentia para vencer. Então, tudo isso deixava o Senna
com aquela expressão de olhar perdido, que ele você citou muito ele bem. não queria fazer aquela corrida, né? Ele era contra aquilo, né? Ele chegou, acho que Ele era contra, simplesmente né? depois da morte do Ratzenberger, né? Porque discutia-se muito naquela época a questão de segurança nas pistas, né? Dos traçados e do próprio regulamento da célula de proteção dos carros, o que melhorou imensamente nas temporadas seguintes. A Fórmula 1 hoje é muito segura, extremamente segura. É muito difícil, é muito improvável que alguém venha a morrer na pista, mas isso ao preço de fatalidades como essas que a gente está conversando agora. E você, Cabrini, só para saber, você acha que a culpa, depois de tantos anos, você acha que a culpa foi de quem? Da Williams? A culpa não foi culpa de ninguém, olha. Teve um longo inquérito, a Williams ficou sob pressão um tempão, eles fizeram uma longa investigação, claro, foi feito ali uma mudança, digamos, atípica, que não costuma ser feita, mas a Fórmula 1 é um esporte que implica em risco. Todos os pilotos sabiam disso, ninguém estava ali enganado, né? Então, não dá para você culpar ninguém, não foi nada intencional. O acidente que o Ayrton Senna sofreu, se tivesse sido um outro trecho, é que ele sofreu um acidente numa curva comprovadamente perigosa, onde o Piquet já tinha quase morrido, onde já tinha acontecido outros acidentes, então era uma curva de alta velocidade, o mesmo defeito que o carro do Senna teve, Schumacher teve numa corrida posterior, e não aconteceu nada, porque não aconteceu numa parte do circuito tão arriscada como aquela curva Tamburello, que é uma curva de alta, onde você faz a curva pé embaixo, totalmente, né? Acelera tudo, e aconteceu aquele problema, né? O rompimento, e um rompimento que jamais poderia ter acontecido. E você, na hora, lá na pista, você, quando você viu o acidente ali, você já achou que já... Eu já achei, eu já percebi claramente a gravidade, porque eu vi a movimentação, estava muito perto da pista naquele momento, né? Então eu pude perceber que se tratava de algo extremamente grave. E quando eu cheguei lá no hospital, eu senti os médicos mais assim inclinados a conceder longas entrevistas. Eles diziam que o Senna ainda estava entre a vida e a morte, mas eles passavam longos períodos dando entrevista. Se houvesse uma possibilidade de salvá-lo, eles não estariam ali na sala de imprensa dando entrevista, estariam ao lado do paciente, né? É verdade, então, verdade. Como eu tinha estado no hospital no acidente do Rubinho Barrichello, depois do acidente do Ratzenberger, digamos que a gente já entendia mais ou menos a linguagem corporal, a linguagem fisionômica dos médicos, e a gente percebeu que não tinha mais salvação, era apenas uma questão de tempo, né? Até que a morte fosse anunciada oficialmente. Oi? E a frase do Roberto Cabrini ficou marcado para a gente, né? Morreu Ayrton Senna da Silva, uma notícia que a gente jamais gostaria de dar. Parece uma frase simples para o jornalismo, mas você conseguiu ali resumir tudo numa frase para a gente, e eu tinha 14 anos, eu não esqueço dessa sua frase até hoje. Porque eu tive alguns segundos para refletir sobre isso, e eu decidi, não, eu preciso manter a precisão das informações. Eu fui um dos primeiros jornalistas a chegar no hospital de Maggiore de Bolonha. Os boletins ao vivo, as entradas ao vivo eram feitas por um celular, era o começo da telefonia celular, o celular naquela época parecia um tijolo, essa que é a verdade, a bateria durava muito pouco, você tinha que economizar, e foram 5 entradas ao vivo, estado extremamente grave, morte cerebral, enfim, uma progressão até chegar ao anúncio oficial da morte. Então, eu tive pequenos intervalos para refletir como eu ia falar, como eu ia me portar diante daquilo que eu já sabia ser inevitável, eu percebia claramente. E eu decidi que manteria a precisão dos acontecimentos, mas me permitiria mostrar uma determinada emoção, porque demonstrar emoção significa um respeito à pessoa, né? Eu acho que você não pode se perder totalmente, você está ali trabalhando, você está ali passando informações, e você tem a obrigação profissional de dar a informação com correção.
Por outro lado, demonstrar a emoção numa frase curta, mas que eu fico muito feliz dela até hoje ser lembrada com carinho, porque ela representa aquilo que o que estava acontecendo naquele instante, né? Morreu a Ayrton Senna da Silva, uma notícia que a gente já nunca gostaria de dar. É um dos maiores ídolos do brasileiro. Que simbolizou tudo que a gente estava perdendo, né? Então, não há um dia em que eu não tenha que lembrar disso que eu não me emocione, né? Por tudo que o Senna representou para o mundo e que representou para mim, pessoalmente. O Senna foi um grande amigo, acima de tudo. Eu era muito profissional com ele, perguntava o que tinha que ser perguntado, às vezes ele ficava até bravo, mas a gente era muito amigo. Eu aprendi muito com ele, passei experiências minhas também, eu sei que ele me admirava muito também. Cabrini, isso, né? Cabrini, enfim, foi uma troca muito legal e, para mim, além do ídolo, eu perdi um amigo. O Senna tinha algumas manias, assim, porque você sabe que cada um tem algumas manias, tipo, eu só gosto da entrevista a tal horário, ou de tal jeito, ou não usa aquilo, sabe? Que nem aquela coisa que o Roberto Carlos não gosta que use tal cor. O Senna tinha algumas peculiaridades assim? Olha, o Senna era o seguinte, quando ele não estava sob pressão, era o cara mais engraçado que eu já conheci. Sarrista, brincalhão, gente muito boa. Agora, quando ele estava no módulo perfeição, que ele precisava vencer, competitivo, precisava ajustar o carro, quando ele fazia um treino, o carro não ia bem, ele ficava absolutamente obcecado, e aí ele se transformava. Ele ficava uma pessoa até menos acessível do que normalmente ele era. Porque o Senna, quando estava tranquilo, era um cara muito bacana, assim, gente muito boa. Mas ele sofria muito com esse compromisso à perfeição que ele se propunha. O Senna não aceitava nada menor do que a absoluta perfeição. Ele era o último cara a tirar o pé do acelerador em uma curva, o cara obcecado em acertar o carro, passava madrugadas discutindo com os engenheiros, com os técnicos, porque ele se propunha a sempre tirar o máximo do máximo. Acho até que ele acabava vivendo menos do que deveria viver. Mas quando ele não estava tomado por esse compromisso à perfeição, era outra pessoa. E era um cara muito brincalhão. Nossa, brincava demais, fazia piada. Eu já me diverti muito com o Senna, muito mesmo. Mas, como eu disse, né? Quando ele ligava esse módulo perfeição, aí ele não era um cara assim muito acessível. Claro que eu conhecia e era sempre o cara que fazia as perguntas para ele. Às vezes ele abria para os outros jornalistas, para os outros veículos, às vezes não, dependia do estado do humor dele, mas só de olhar para ele eu sabia como é que ele estava. Quantos anos de Fórmula 1? Quantos anos de Fórmula 1 você cobriu? Eu cobri 5 anos de Fórmula 1, juntando tudo, né? E quem que era 3 anos, 4 anos a Globo e 1 ano foi pelo SBT. E qual foi a entrevista mais incrível que você achou que você fez lá na Fórmula 1? E quem que era o piloto mais... Você conseguiu o Alain Prost entrevistar? Quem era o mais maleta disso? Estava todo mundo lá. Eu consegui fazer uma cobertura que chamou muito a atenção, porque eu fazia matérias que ninguém estava esperando, né? Eu fui na ilha do Nigel Mansell, eu fui no iate do Piquet, eu fui na fábrica da McLaren mostrar como é que a McLaren fazia o carro do Ayrton Senna. Aí o Senna estava tirando um molde do cockpit e eu consegui entrar lá. Então, eu fazia aquela cobertura que ninguém imaginava que iria ver. Uma vez, o Bernie Ecclestone, não, o Jean-Marie Balestre, né, e o Bernie Ecclestone obrigaram o Senna e o Prost a fazerem as pazes. Eu fui o único que estava lá, isso repercutiu no mundo inteiro, só eu presenciei, só eu documentei isso. Então, eu vivi entrevistas de muito desabafo de todo mundo, Nigel Mansell, que era um grande entrevistado, o Prost, que era um gentleman, que me atendia assim... era legal o Prost? Carinho, do Piquet, que era um cara espontâneo, capaz de falar palavrão e ao mesmo tempo gente boa, a maneira dele, era muito gente boa, do Rubinho, enfim. Cada um tinha um jeito, era uma outra Fórmula 1, né? Era uma Fórmula 1 dos grandes ídolos, dos grandes desafios, da grande rivalidade. Senna, Prost, Mansell, Piquet, era muita fera junto, né? E na verdade, tinha uma guerra de rivalidade que concorria para aumentar ainda mais o interesse. Todo mundo assistia a Fórmula 1 para ver esses duelos, né?
porque eram personalidades muito distintas, cada um de um jeito muito diferente do outro, e isso se traduzia na pista, porque além de personalidades muito interessantes, cada um à sua maneira, e um muito diferente do outro, na pista eles eram gênios do volante. Então, essa época da Fórmula 1, na minha opinião, foi a melhor fase de toda a história da Fórmula 1. Pela rivalidade, pela quantidade de grandes talentos e principalmente de grandes personalidades que a gente assistia. E ainda era o final de uma Fórmula 1 onde o elemento humano era muito importante ainda. Ainda é, claro que é. Mas hoje em dia, a tecnologia acaba resolvendo muita coisa, né? Porque naquela época não era a mesma densidade, era a mesma proporção. Hoje em dia dá para chamar o Uber, né? Tipo, o Rubinho pode chamar o Uber. O Senna brincava, falou, um dia vai botar um macaquinho aí para dirigir, ele vai ganhar grande prêmio, né? Uma vez eu lembro do Senna fazendo essa piada uma vez. Cabrini, você falou de perguntar, né? E você fazia perguntas para o Ayrton Senna que às vezes ele não gostava. E eu abri aqui falando que você, para mim, é o que melhor sabe perguntar de todos os jornalistas que eu conheci. Você disse em algumas vezes que existe uma técnica que você estudou até para saber se a pessoa está mentindo. Eu gostaria que você falasse qual é a técnica, porque eu já vi você falando que estudou essa técnica, que você sabe da técnica, mas eu nunca vi você explicando a técnica em lugar nenhum. Olha, em primeiro lugar, eu jamais levo para uma entrevista anotações. Você não me vê olhando para baixo para ler perguntas. Aquele repórter que leva uma série de perguntas, né? Aí ele vai lendo, aí o entrevistado dá uma deixa impressionante daquilo que ele pode explorar, mas em vez de ele explorar aquilo, ele vai na pergunta 2 que ele anotou ali, né? Ali no seu questionário ali, né? E isso é muito ruim. Eu jamais faço isso. Então, ao me comportar dessa forma, eu nunca tiro o olho dos olhos, os olhos dos olhos do entrevistado. É olho no olho o tempo todo. Porque isso me permite... Mesmo se o entrevistado for vesgo. Mesmo se o entrevistado for vesgo. Porque o entrevistado vesgo, ele vai fazer movimentos com a face, tem cara que movimenta a orelha, quando você percebe que ele não está falando algo com tanta convicção, tem grande parte tira o olho, grande parte olha para baixo, enfim... as pessoas não são iguais, né? Cada pessoa tem uma maneira. À medida que você vai conhecendo, você vai descobrindo melhor sobre elas. Mas eu diria para você que eu comecei, ao longo dos anos, a identificar pequenas demonstrações de quando a pessoa está mentindo. Entendeu? Isso é o quê? Na expressão da face, no tom da voz, que muda, né? Mas isso é uma coisa de muita experiência. Hoje em dia você tem profissionais que gastam aí longos anos só estudando isso. O meu negócio foi desenvolvido mais à base de um sentimento muito grande. É aquela questão de quando eu estou fazendo uma entrevista, principalmente uma entrevista desafiadora, né? Eu procuro entrar na mente da pessoa. Eu procuro pensar como aquela pessoa pensaria. Eu procuro observar como eu reagiria se me fizessem tal pergunta e eu fosse aquela pessoa. Ou seja, olhar o mundo sob a ótica dessa pessoa. Não é simples. É algo que você adquire com o passar do tempo. Digamos que eu sempre tive uma facilidade muito grande para a psicologia, né? Essa parte emocional das entrevistas. Eu uso não só no momento de entrevistar, mas no momento de conseguir uma grande informação. Porque tão difícil quanto fazer grandes entrevistas é você fazer a pessoa sentar ali na sua frente, né? Em primeiro lugar, eu respeito, inclusive, o direito que as pessoas têm de mentir para mim. É um direito. Você não pode fazer com uma polícia truculenta que, não, fala a verdade, pá, fala a verdade, pá. Não é isso, não é essa a nossa função. O entrevistado tem até o direito de mentir. Agora, eu também tenho o direito de não acreditar. Então, já teve muitas situações onde, quando acabou a entrevista, eu falei, olha, o que você falou, eu sei que você mentiu. Eu vou te ligar daqui a 10 dias. Para dar um exemplo prático, isso aconteceu numa grande investigação que a gente ganhou o Prêmio Líbero Badaró, do acidente 254, onde eu fiz uma entrevista com o copiloto e havia ali uma versão combinada entre piloto e copiloto de algo que não tinha acontecido ali na cabine
da aeronave, né, do avião da Varig, do Boeing da Varig. E eu percebi, quando o copiloto me deu, que ele estava, basicamente, recitando uma versão previamente combinada. Então, acabou a entrevista e falou assim, olha, muito obrigado pela entrevista, mas você me permite dizer o seguinte, eu sei que você mentiu. Não menti. Olha, vou fazer o seguinte, você não precisa falar nada agora para mim, mas daqui a 2, 3 semanas eu vou te ligar e você vai me atender e vai me dar uma resposta um pouco diferente. Não, eu não estou mentindo, tá bom, eu vou te ligar. Você atende, pelo menos atende, tá bom. Eu liguei e falei assim, olha, e aí, você vai me dizer a verdade agora? Porque eu sei que a verdade não é aquilo que você falou. Tá bom, vem aqui. Essa entrevista com o Nilson Zilli, que era o copiloto, está até no livro, né? No livro O Rastro da Notícia, você vai encontrar essa história. Como nas maiores entrevistas, aqui, ó. porque é esse livro aí. Nada como garoto preparado, hein? Garoto tá preparado, que fala... Também faço investigações, também faço investigações. Tá preparado, né? Mas, enfim, essa observação, né, fez com que a matéria mudasse totalmente, porque o depoimento dele foi absolutamente vital. Eu lembro que o piloto tinha falado, olha, eu vou fornecer para você toda a caixa preta, a gravação, né, do que aconteceu dentro ali da cabine e a comunicação com a torre de comando e tal. E ele fez isso, só que ele fez exatamente o seguinte, ele suprimiu o trecho onde ele admitia toda a prepotência, a arrogância dele, que tinha o levado a ser um dos principais fatores daquele acidente. Porque a Varig, naquela época, né, só resumindo, ela tinha distribuído um novo plano de voo para um outro tipo de equipamento da aeronave que não estava suficientemente explicado. Mas numa época que não tinha GPS ainda. Era uma época anterior ao advento do GPS. Mas a questão é que o piloto, o que ele tinha que fazer é quando ele tinha que admitir que ele estava perdido e voltar para o ponto anterior. Se você vai de A e vai para B, e você não encontra B, o que você faz? Você volta para A. E foi tudo que ele não fez. A arrogância dele fez com que ele não fizesse um esforço enorme para que as pessoas não percebessem que ele estava perdido. É o teu negócio, né? É tão mais simples, desculpe, eu não sei, eu estou perdido. Me ajuda. Ele pergunta não fez isso. Pergunta no posto Ipiranga. Por causa disso. E essa entrevista do copiloto, ela foi decisiva, né? Então, enfim, eu sei como é a história um pouco longa, mas acho que ilustra isso que você falou. Ô, Cabrini, e ó, uma matéria que eu achei top do Cabrini, entre tantas matérias. Aliás, ó, Cabrini, parabenizar você, porque eu falo como fã, meu, cada matéria sua é uma obra cinematográfica, assim, é uma obra-prima, né? Porque ele consegue criar uma emoção na gente. Várias vezes eu me pego aqui emocionado, chorando da matéria que ele consegue, com sensibilidade, entrevistar. Ele fez uma matéria com aquela garotinha, lembra a menina de rua, né? E depois foi vendo. Aí você faz depois como é que foi o futuro daquela pessoa, né? Uma coisa tinha que estar na Netflix, hein, Cabrini? Tinha que estar aquelas séries do Cabrini na Netflix, porque é sensacional esse tipo de matéria. E é impressionante a quantidade de matérias que você consegue, você está sempre na notícia. Por exemplo, agora todo mundo procurando o Lázaro e você foi entrevistar a mulher do Lázaro. Acho que nem o Lázaro acha a mulher e o Cabrini achou. Né? Tipo, e impressionante. Como é que você consegue? Muitas vezes, as pessoas fazem esse tipo de cobertura sempre sob a perspectiva da polícia. Então, elas cobrem as atividades da polícia, o que é importante também. Nenhuma crítica em relação a isso. Só que eu procuro fazer algo diferente. Eu faço levantamentos paralelos, investigações paralelas. E como é que é essa investigação paralela? É cercar todas as pessoas que conhecem, mapear os contatos e ir atrás dessas pessoas, né? Fazer a chamada lição de casa. E não ficar apenas na dependência da liberação de informações por parte dos policiais. O que é importante, a imprensa tem esse papel também, ela tem que noticiar o que a polícia está fazendo, mas eu procuro um caminho diferente. Eu procuro fazer os meus próprios levantamentos, procuro conversar com as pessoas. Eu sempre tive muita facilidade de conversar com o ser humano. Enfim, é um dom que eu tenho de conversar, das pessoas confiarem em mim. Eu sou uma pessoa que consegue se relacionar com qualquer tipo de gente. A experiência fez com que eu aprendesse
como falar com qualquer tipo de ser humano. Isso vem aí de uma experiência de mais de 80 países, né? E eu aprendi que o maior adversário que um jornalista investigativo pode ter é a arrogância. A gente depende de seres humanos, a gente depende de informações passadas por seres humanos. Claro que hoje em dia você tem a tecnologia, você tem uma série de recursos que você pode usar. Quando você sai para investigar, você tem desvantagem em relação à polícia. Você não pode interceptar correspondência, você não pode grampear telefone, você não pode, digamos, fazer uma pressão descomunal para uma pessoa falar, né? Nem a polícia deveria poder fazer isso, né? Isso seria até ilegal. Mas a gente não pode generalizar, tem métodos e métodos. Mas, por outro lado, você tem uma grande vantagem. Você não chega para fazer uma investigação, você não investiga, por exemplo, paradeiro fugitivo da justiça, como o PC Farias, como a Georgina de Freitas Fernandes, que foi a fraudadora do INSS, ou do Roberto Osório, que roubou o depósito público do Rio. A Georgina, a gente localizou lá na Costa Rica, eu localizei na Costa Rica. O Roberto Osório, na África do Sul e em Moçambique. Qual é a vantagem que a gente não chega para prender, você chega para conversar e para conseguir informações. Então, digamos que isso se traduz em uma leveza, né? Nós somos contadores de histórias. Eu não estou lá para botar o gema em ninguém. Eu estou lá para contar uma história. E eu parto sempre do princípio que todo mundo, por pior que seja, por menos que você concorde com as ideias dessa pessoa, mas todo mundo, sem exceção, tem direito de contar o seu lado da história. Quando você conversa com uma pessoa com a qual você discorda, um criminoso, por exemplo, alguém cometeu atrocidades, você fornece para a sociedade ferramentas para se proteger contra aquela pessoa. Você fornece à sociedade ferramentas para entender como funciona aquela pessoa, até para analisar qual é a maneira de se prevenir o surgimento desse tipo de comportamento. Enfim, nós não podemos jamais deixar de admitir que existe algo fundamental no ser humano chamado livre-arbítrio. Se você entrevista o Fernandinho Beiramar, isso não significa que todo mundo que está acompanhando aquela entrevista vai se transformar no Fernandinho Beiramar, como existe uma parte de críticos de você conversar com todo mundo, costuma defender, né? Você dá espaço para determinadas pessoas. Eu acho que não. O país viveu momentos terríveis exatamente pela censura, porque uma casta de pessoas escolhia quem podia falar e quem não podia falar. Então, isso é muito perigoso, porque hoje é para prevenir, supostamente, para uma determinada pessoa que cometeu determinados atos, a não falar. Amanhã é para que essa pessoa não revele coisas fundamentais para a sociedade, né? Então, eu parto do princípio que todos têm o direito de contar a sua história. Isso não significa que você vai concordar com ela. Você que faz tantas matérias investigativas aí, eu quero saber o seguinte. Você investigou, o Palmeiras tem Mundial ou não tem Mundial? Essa é a pergunta investigativa que queremos saber. Sumiu o áudio. Olha, eu fiz um mergulho na história e descobri que o Palmeiras... Mundial. 1951 tem Mundial, sim. Você é palmeirense, Cabrineca. Você é palmeirense. Você é palmeirense roxo, Cabrineca? Sou palmeirense verde. Verde. E me fala, qual que você acha que é o melhor time do Palmeiras? Aquele da Palmeiras de Academia, de Leivinha? O melhor time do Palmeiras é Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo Zeca, Dudu e Ademir da Guia, Edu Leivinha, César e Ney. Esse é o melhor time do Palmeiras, a segunda academia. Mas é claro que você vai encontrar ao longo da história alguns jogadores que poderiam entrar nesse time também. Caso do Djalminha, caso do Rivaldo, enfim. Caso do Valdemar de Brito. Uma matéria sensacional. Para mim, uma das melhores matérias do Cabrini foi essa aqui, quando o Cabrini tive a honra de ser entrevistado com o Roberto Cabrini. Cadê aqui, Cadê, Aqui, Olha aqui, no Conexão Repórter. Foi sensacional. E a repercussão da matéria, onde eu ia, todo mundo parabenizando por
o Cabrini conseguiu me fazer chorar aqui, né? Lendo uma carta, foi muito emocionante aquela matéria. Bom, eu fundamentalmente admiro muito aí a sua carreira, né? O seu talento. E essa foi uma matéria muito prazerosa e ficou um programa realmente muito bacana, muito marcante esse programa. Verdade, ó, aqui, ó. E esse no meu show, ó, aqui no meu show, o Cabrini no meu show. Tá vendo, ó? Aqui, ó. Momentos aqui, a gente foi até, ó. Olha aqui, ó. Eu, Cabrini e a Flor, aqui a gente, ó, foi até brindar depois, comemorar depois do show. Aqui, ó, quer ver, ó? O duro foi carregar o Cupetone depois de volta para casa, né? Ele bebe. Tem que investigar isso aí, viu? Que tá fogo. Não, e o engraçado é que tava o Cabrini, aí eu falei assim, mano, o Cabrini vai vir fazer, porque a gente ia ir num barzinho lá, vai fazer uma matéria investigativa para fechar o bar, os caras ficaram com maior medo. Eu falei, atende ele bem, tudo que pedir você traz, hein, que senão vai fazer a matéria aqui denunciando o bar. Bom, bacana mesmo foi você ligando, lembra quando você ligou pro Raul Gil lá? Não, você ligou pro Raul Gil, não, você ligou pro Neto. Você Neto de Raul Gil. Dizendo que iria fazer aquela quadro do chapéu. Né? Como é que chama mesmo lá? Fazer polidense, quadro do chapéu. Como é que você fez? Imita aí, faz aí, vamos ver. Beleza, auditório! Eu queria saber, eu tô querendo convidar você aí, Neto, para participar do meu programa aqui. Pô, falei a verdade, vocês estão de brincadeira aí. E aí o Neto, o Cabrini da ideia de fazer o trote, né? Aí eu de Raul Gil liguei pro Neto, e o Neto começou a contar um monte de coisa aí, e não podia nem ir pro ar um monte de coisa que o Neto tava contando, porque ele achou que tava falando com o Raul Gil, né? Ele falando, pô, não sei o quê, pô, me cortaram aqui, não sei o quê. Aí eu comecei a zoar, falar se ele não quer ir pro polidense. Aí ele, pô, quem que tá falando isso aí? Aí ele, porpeta, vai tomar naquele lugar. Foi sensacional. Foi sensacional. A matéria muito boa. Você precisava dar mais trotes. A gente deu um trote, lembra, Cabrini, que a gente fez o Cabrini da ideia, eu fiz de Luciano Huck, porque a matéria foi eu, Pedro Manso, o Vini Vieira. Loucura, bicho, ligamos para Carlos Alberto de Nóbrega, bicho, dei um trote nele que quase me custou o emprego, bicho, loucura. Foi um trote no Carlos falando que o Luciano Huck queria convidar ele, né, meu? E aí o Carlos caiu no trote, mano, aí depois eu tive que pôr o Cabrini para passar o pano, porque senão o Carlos me mandava embora da praça, né, mano? Foi sensacional. Por falar em emprego, patrão Silvio Santos, o esporte, isso é uma coisa que eu sinto falta, né? Porque isso é incrível. Esse programa que vocês fazem, por exemplo, acho sensacional, entendeu? Vocês realmente fazem algo que é muito bacana. Legal. E você tá muito ligado sempre com o esporte, né, Cabrini? Sim, você fez 5 Olimpíadas e 5 Copas do Mundo, cara. Isso. Agora, tipo assim, vai tendo Olimpíada, assim, quais os momentos mais marcantes aí para você de Olimpíada? Que você cobriu os maiores mitos, monstros, né? Os momentos marcantes de Olimpíada para você. Olha, eu lembro que em 1988 eu fui o cara que mais entrevistou. Entrevistei Ben Johnson, entrevistei Steph Graf. Aí eu fiz uma brincadeira com o Silvio Luiz que eu ia dar um beijo na Gabriela Sabatini, foi lá. Eu não sei como é que eu fui fazer isso. Hoje eu não faria mais isso, mas naquela época eu fui lá, fiz a entrevista e dei um beijo nela. Então, você deu um beijo na Sabatini, mano? Um beijinho de despedida, né? Mas eu mais... Foi só uma brincadeira. Ela foi muito bacana, inclusive, né? Ela foi muito simpática, né? Um beijo de despedida, né? Mas enfim, eu entrevistei o Sergei Bubka e o Ben Johnson ficou algo fantástico, porque graças a esses laços que eu fiz com ele na Olimpíada 88, eu fui um dos primeiros caras do mundo, primeiro na imprensa internacional, a entrevistar o Ben Johnson e o Charles Francis depois do escândalo do doping de Seul. Então, essa Olimpíada ela foi muito marcante para mim, porque eu tive acesso aos principais astros. Eu entrevistei todo mundo ali, né? Basicamente todo mundo. Carl Lewis, enfim, entrevistas históricas. Acho que todas eu cobri. Eu comecei a cobrir em Los Angeles, né? Que também foi muito bacana. Eu lembro que eu cobri a medalha de prata do Ricardo Prado. Aí depois eu cobri em 88, essa que eu estou contando, que foi em Seul.
aí em 1992, 96, e aí em 2000, Ainda bem, 2002. ainda bem que o Ben Johnson... 2004. 2000 eu não fiz 2004. Essas foram as Olimpíadas. Mas a mais marcante, sem dúvida, foi essa de Seul. Ainda bem que o Ben Johnson parou para dar entrevista. Se ele saísse correndo, você tava lascado, né? Para pegar o cara, né? O cara ainda com doping. Você vê, né? Ele é um cara tão rápido, né, para correr e para falar, ele fala quando porque ele é gago, né? Ben Johnson é gago. Você sabe, Cabrini, ele é gago, Ben Johnson? Ele é gago. A entrevista você deu vontade de rir. Você sabia que ele era. Você teve vontade de dar risada. Olha, eu descobri fazer entrevista. E quando ele ficava vindo depois, ele ficava mais gago ainda. Caraca, mano. Figuraça. Você sabe que Mas foi muito interessante, porque eu não imaginava que ele iria me contar todos os detalhes do doping. E não só ele, como o Charles Franz, que era o técnico que elaborou todo o programa de como ele iria se dopar. Entendeu? Eles me contaram absolutamente tudo. E disseram o seguinte, fizemos porque todo mundo fazia. Só que havia forças políticas determinadas a pegar apenas a gente. E, na verdade, ele dizia que o Carl Lewis, que era o grande rival dele, também se dopava, né? Mas que por ter um grupo econômico poderoso atrás dele, nada acontecia. Que era mais um exemplo de hipocrisia, né? Ele falou isso nessa entrevista, foi uma grande entrevista, sem dúvida alguma. Aliás, essa história também está no... Agora, Cabrini... Agora, você prefere as Olimpíadas do... marcou? Vocês tiram para o ímpar aí os dois, que... Vai lá, Silô, vai lá. Não, é que são dois fãs, né? A gente, não, Fefão, a gente fica empolgado aqui, Porpeta. Vai lá. Não, mas vai, Fefão, vai, continua aí. Não, você... Cabrini, você fala do esporte, né? Mas você também foi para o Afeganistão, Iraque, Palestina. O que você prefere, o esporte ou você prefere os conflitos? Porque você é um cara muito completo, né? Como é que é isso para você? Olha, eu tenho um carinho muito grande pela editoria esportiva. Eu fui o mais jovem repórter da história da Globo, cobrindo esporte, mas nesse momento na vida, já mais da metade, eu me dediquei a ser correspondente internacional e principalmente ao jornalismo investigativo. Então, eu já estou no momento onde eu fiz mais jornalismo investigativo do que esporte, né? Porque, então, num determinado momento da minha carreira, eu me dediquei a isso, a ser apenas correspondente e também a fazer jornalismo investigativo. Mas até hoje eu tenho um grande carinho por isso que vocês estão fazendo, essa brincadeira, conversa mais descontraída, e o esporte dá muita cancha para a gente, né? Porque quando você vai entrevistar, por exemplo, um jogador de futebol que muitas vezes vai ser repetitivo, vai falar sempre a mesma coisa, para você fazer uma história que chame atenção, você precisa usar de criatividade. Por isso, tantos ex-jornalistas esportivos se destacaram em outras editorias, porque o esporte te dá jogo de cintura, te dá improviso, te dá sensibilidade, e dentro do esporte, você pratica jornalismo investigativo, porque não falta corrupção dentro do esporte, né? Conforme a gente sabe, e ao mesmo tempo, você contextualiza e fala de política. Um ídolo, ele está inserido dentro de um contexto sociológico, um contexto político, e quando você vai numa Olimpíada, por exemplo, às vezes mais interessante do que cobrir a prova em si, que é muito interessante, é você mostrar esse choque de culturas, de civilizações, de diferentes pensamentos. Isso é que torna a cobertura esportiva tão mágica, né? E por isso, jornalistas esportivos, quando são submetidos a esse tipo de cobertura, se tornam tão completos, porque isso estimula muito a criatividade da pessoa. O poder de você dar um jeito de contar a história de uma maneira mais atraente para fugir do lugar comum, né? Senão você vai ficar sempre fazer o que eu puder, batalhar junto com os companheiros, aquela mesmice, né? É verdade. Fala, Fefon. Não, eu ia perguntar para o Cabrini o seguinte, ele falou de Olimpíada, Copa do Mundo, qual foi a que mais te marcou, Cabrini? Olha, a Copa do Mundo que mais me marcou, indiscutivelmente, foi em 82. Foi a primeira Copa do Mundo. Eu tinha 21 anos de idade, era o repórter mais jovem, né? Cobri uma Copa do Mundo pela Globo, ela selecionou os principais jornalistas, e eu fiz uma cobertura excepcional
cobrindo seleções que, em princípio, não pareciam tão atraentes, né? Eu estava cobrindo os adversários da Espanha, que eram Irlanda, na época Iugoslávia, né? Não tinha tido a divisão, e Honduras. Mas eu fiz matérias tão interessantes. Cara, mas quem fez isso? Que o Armando Nogueira me ligou e falou: olha, Cabrini, você vem para cá, o Brasil vai jogar com a Itália hoje e você vai passar depois, no dia seguinte, o jogo da Itália, você vai cobrir seleção brasileira. E eu fui para lá, e a lembrança que eu tenho na minha mente aqui é aquele centro de imprensa. Eu estava em Madrid, né? Eu estava indo para Barcelona no dia seguinte, daquele centro de imprensa emudeceu totalmente, porque aquele time de 82, ele tinha, assim, ele tinha a capacidade de produzir magia na mente das pessoas. Então, eu nunca vi tantos jornalistas de tantas partes diferentes do mundo se solidarizando. Era uma choradeira geral. Ninguém se conformava que não haveria mais jogos do Brasil naquela Copa do Mundo, né? Ninguém. Então, eu nunca vi isso em nenhuma outra cobertura, tamanha solidariedade por causa de uma derrota de um time que tinha Sócrates, Zico, Falcão, Éder, enfim. Esse momento foi um momento muito marcante, né? Com toda certeza. Mas qualquer Copa do Mundo é uma Copa do Mundo muito interessante, né? Eu cobri também a Copa de 94, o título do Brasil. Eu lembro que quando o Brasil ganha o título, eu fiz uma matéria muito especial com o grande astro de todos os tempos do futebol mundial, que tinha ganho a última Copa do Mundo para o Brasil, que era o Pelé. Então, eu lembro do Pelé, lembrando de toda a carreira dele, lá no hotel, depois do jogo, e ele chorando copiosamente. Isso é coisa que marca bastante, né? Olha, a história de Copa do Mundo tem, assim... Futebol. É o que mais tem. Histórias. Quem tem mais Copa, você ou Cabrini, Galvão? Bem amigos, aqui é uma honra estar aqui com ele, amigo. Ele que eu acho que é o Ronaldinho do jornalismo, amigo. É Roberto Cabrini, amigo. Faça a sua festa, tantas emoções juntos, hein, Roberto Cabrini? Você é câmera 1, câmera 2, câmera 3, é o show de transmissão. E Roberto Cabrini sempre as informações, amigo. Eu quero saber, você falou da Copa de 94, aquela Copa que eu fiquei descabelando o Pelé me descabelando, é tetra, é aquele bico lá que até hoje usam de meme, amigo. Eu queria saber de você. Agora, investigação, eu quero saber o seguinte, primeiro, qual foi o jogo mais emocionante de todas as Copas, para o torcedor, para o internauta que está aqui, para o TikTok, para todo mundo aqui, qual foi o jogo mais emocionante que você cobriu ali em Copas do Mundo, que você falou, a entrevista mais bombástica que você achou que teve, e já emendando nisso, que assim, já que não tenho mais o Arnaldo, não tem ninguém aqui para fazer pergunta, já foi todo mundo embora, só sobrou eu aqui, o Calça Grande está dormindo, então eu quero saber de você. Aquela foi Copa de 2008, aquele caso do Ronaldinho lá na França, que deu aquela confusão, foi aquele... Essa 98. 98, que deu a convulsão, o que aconteceu aqui nos meandros que ninguém sabe, amigo, que até hoje ninguém entendeu porque que a França ganhou, se a gente é o melhor time, que o Zidane, mas aí aconteceu aquilo lá. E ficou muito suspeito isso aí, amigo. A Copa na França, Ronaldinho, de repente, tem o piripaque, sobe, tira o Ronaldinho. O que aconteceu? Investigou isso aí, o que acontece? Fala pro internauta aqui, amigo. Olha... Até hoje existe suspeita de que essa história não tenha sido devidamente contada, com certeza. Como o Ronaldo Fenômeno não contou tudo o que aconteceu na carreira dele, né, em vários aspectos. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu acho que o Ronaldo Fenômeno ainda rende uma grande entrevista, que ele tem muita coisa para contar. Mas o fato é que ele jamais poderia ter jogado aquele dia, né? Ele não tinha as mínimas condições de entrar em campo. E isso foi determinante para a derrota do Brasil, a presença dele em campo, porque os jogadores estavam mais preocupados em que ele tivesse um novo ataque dentro do campo do que em jogar contra a França, né? E isso foi muito importante. É claro que, mesmo assim, o Brasil poderia ter perdido. O Zidane estava na sua melhor fase, jogou demais naquele dia, e com o Ronaldinho em condições ideais, eu diria que o Brasil teria grandes condições de vencer, se não tivesse acontecido isso, né? É possível que tenha coisas que ele contar sobre isso, sim.
Mas o que é certo é que ele não deveria ter jogado, foi uma irresponsabilidade que ele jogasse. Faltou o Bisneto naquela Copa lá, né, Bisneto? Pô, vou falar a verdade, desde o Lazzaroni, o Lazarento, falar a verdade, que não me convocou, que quis o Bismarck no meu lugar, porque eu jogava a bola na forquilha. É uma honra estar com o Cabrini, grande entrevistador, comunicador, investigador, diga-se de passagem, né? Queria saber o que você acha que acontece, que tá a brincadeira, o que está acontecendo no futebol brasileiro hoje. Eu quero saber o seguinte, o que você acha que está acontecendo aí? Fórmula 1, antes era só da Globo, né? Era da Globo, agora não tem a Fórmula 1, tá na Band, que nem a Emanuele, que tá na Band também. Mas eu... Já vi que você é assim. Diga-se de passagem, quando estou trocando controle remoto, é uma baita de uma gostosa, Emanuele, falar a verdade, isso não vem ao caso aqui. Mas eu queria saber do Cabrini, o que você acha disso aí, antes tinha aquele monopólio lá, tudo lá tava na Globo, lá, Fórmula 1, tinha um negócio, agora o Faustão saiu da Globo, o Faustão, por que não teve uma despedida? Você que foi da Globo, um ato, o que você acha que deveria ter uma despedida melhor lá, o Faustão? Eu acho que todo profissional precisa ser devidamente valorizado. O Fausto Silva construiu uma história absolutamente brilhante na Rede Globo de televisão, é um dos maiores nomes da história da televisão brasileira, e não deveria sair dessa forma. Não é uma forma justa, não passa uma boa mensagem para todo mundo. Dito isso, eu tenho muitos elogios. A Globo foi o lugar onde eu aprendi a fazer televisão. Eu já contei, fui repórter mais jovem, com 17 anos, passei lá 13 anos da minha vida, e tenho muita gratidão, tenho muitos amigos lá. Mas a Globo de hoje é uma Globo que está se modificando, né? Tanta gente boa saiu de lá, e eu acho que ela tem acontecido ali dentro um certo desrespeito a determinadas pessoas, e esse exemplo que você deu no Faustão ilustra muito bem isso daí. O Faustão jamais deveria sair dessa forma, não é a maneira certa de se encerrar um ciclo, com toda certeza. Por outro lado, a gente tem que analisar também que é muito bom que as televisões que concorrem com a Globo se fortaleçam. Havia um tempo onde você só podia trabalhar na Globo se você quisesse trabalhar em alto nível. Hoje em dia, esse tempo vai muito longe, existe uma concorrência muito salutar, o monopólio é péssimo para todo mundo, e a gente só tem a ganhar com a possibilidade de grandes profissionais estarem em outras televisões, porque quando você só tem uma opção, isso daí para a manipulação é apenas um passo. Não apenas da situação no Brasil, mas em qualquer parte do mundo. Então, eu vejo isso como salutar, o fato de portas estarem sendo abertas, o fato disso estar sendo... A Copa América no SBT, né? Tem a Libertadores sem e Copa dúvida, América. Sem dúvida. Isso é muito bom. O monopólio é péssimo para todo mundo, para os profissionais e para os telespectadores. Cabrini, você tem total liberdade para fazer o seu programa. Você acha que você teria essa mesma liberdade em outra emissora? Na Globo, por exemplo, que a gente está citando aqui, ou não? Olha, cada emissora tem uma característica, né? Na época no período do SBT, eu sempre tive muita liberdade. Ou pelo menos em 95% do tempo eu tive muita liberdade. Na Record, eu não tive nenhum problema em relação a isso. É claro que eu faço reportagem por um dos programas de maior audiência da emissora. Hoje, a grande reportagem do Domingo Espetacular, ela apresenta os maiores índices, né? Para você ter uma ideia, a gente está fazendo a entrevista no momento em que a gente acaba de chegar a 15 pontos, em Goiânia chegou a 22. A média da grande reportagem, que durou 50 minutos, por exemplo, foi de 14 pontos, o que é, assim, uma enormidade, né? A grande reportagem, junto com a novela Gênesis, são as duas maiores audiências da Rede Record. Então, isso faz com que você tenha que ter metas de assuntos que atendam a essa demanda de uma necessidade de ter uma audiência muito grande, né? Quando você faz um programa onde o horário não é assim tão crítico em relação à grade emissora, você pode, às vezes, investir em matérias de muita relevância, mas que não tenham necessariamente tanto apelo.
quando você está fazendo um programa onde há uma expectativa muito grande da audiência, você tem que ser assim mais cuidadoso na escolha do tema, e isso faz com que necessariamente você não escolha os temas que você faria de um modo geral, né? Se não tivesse essa questão de ter necessidade de audiência. Mas isso é uma escolha mais pessoal mesmo. Eu não tive nenhum tipo de problema, espero que não venha a ter. Restrições existem em todas as partes do mundo, em todos os veículos. Não existe um veículo de comunicação com zero restrição. Tem restrição maior, restrição menor, pode ser por uma pressão política, pode ser por uma pressão econômica, pode ser por uma questão empresarial. Isso no mundo inteiro. Mas a gente precisa resistir e precisa demonstrar que essa liberdade do jornalista ela vai refletir em credibilidade e vai refletir também em um retorno, inclusive comercial, né? Porque você passa a ter o seu produto ainda mais valorizado. Ô, Cabrini, eu queria perguntar assim, porque umas dúvidas, porque é muita coisa, tem muita coisa, tem que fazer 200 programas para saber. É verdade, porque é muita coisa. Ô, Cabrini, por exemplo, as suas matérias são muito muito difícil, porque você tem que ter uma informação de alguém, você tem que viajar até o local, é uma investigação mesmo, né? E às vezes a investigação você não consegue resolver, você tem que entregar um programa por semana. Né? Você tem que entregar um por semana. E às vezes uma investigação para você fazer do nível que você faz as investigações, o programa, às vezes demora meses para você conseguir entrevistar o cara, o negócio. Como é que você se programa nisso, né? Tipo, porque na televisão é tipo, às vezes, pastelaria. Você tem que entregar um programa por semana. E para fazer do seu jeito, uma investigação demora, às vezes, 6 meses, sei lá, não sei quanto tempo que demora do jeito que você consegue falar com a própria pessoa. O foco que o Brasil inteiro quer falar com aquela pessoa, só o Cabrini consegue. Até o pessoal falou que o Cabrini estaria com o Lázaro, estava todo mundo procurando, falava que o Cabrini ia estar com o Bin Laden já fazendo a entrevista, está lá na caverna, lá no negócio. Então, como é que você faz essa programação e qual foi a matéria mais complicada de você fazer? Olha, essa equação é a equação de $1 milhão, né? Você precisa resolver. E a solução é um olho no gato, o outro no peixe. Quando eu fazia o Conexão Repórter, fui como editor-chefe, você não podia ligar para o Silvio Santos e falar, Silvio, essa semana não tem o programa porque eu não terminei minha investigação. Então vai para RH agora. Diferente toda semana. Então, o que a gente fazia? A gente não deixava de fazer as chamadas investigações de base, aquelas que muitas vezes você leva meses, até mais, muitos anos, né, para realizar. Você não pode abrir mão disso. Mas, por outro lado, você precisa investir também em outros tipos de pauta de solução mais rápida. Então, o que eu fiz? Eu intercalava as grandes investigações, que a gente nunca deixou de fazer, a gente nunca abriu mão, com grandes perfis, grandes biografias. Você lembra a matéria que eu discuti? Foi um exemplo disso, né? A minha foi para tapar buraco. A minha foi para tapar. A execução é um pouco mais rápida, né? Ao mesmo tempo, a gente sempre ficava perto do grande assunto do momento. Então, eu estava fazendo a matéria ali sobre uma determinada personalidade e a gente parava tudo para cobrir o hard news, algo que estava acontecendo. Isso na época do SBT. Agora, na Record, há uma expectativa de que toda semana eu tenho uma matéria especial. Eu tenho sido agraciado com as melhores audiências, né? Enfim, dentro do Ministério. Eu sei da minha importância estratégica. Mas na Record, se porventura, numa determinada semana, eu não entrar com a minha matéria, tudo bem, entendeu? Isso já aconteceu. Digamos que eu já estou lá há 8 meses. Nesses 8 meses, acho que teve uns 2 ou 3 programas que eu não fiz, porque essa semana eu não vou entrar, porque eu não tenho uma matéria suficientemente forte, porque eu sei que quando as pessoas falam em Roberto Cabrini, há uma expectativa de que a gente apresente um produto diferenciado, a gente acabou construindo isso, e o programa pede isso, né? Eu sei que as pessoas têm essa expectativa. Então, existem determinados momentos em que eu falo, não, essa semana acho melhor não colocar. Na Record, eu posso fazer isso. Claro que na época do SBT não podia. Então, só se eu colocar o Chaves, eu fazia isso. Eu tinha várias frentes, né?
Você tinha que ter várias coisas em andamento. Então, eu fazia hoje uma entrevista com o Porpetone, ao mesmo tempo, a minha à Cabrini, noite, eu ia dar Cabrini, continuidade a uma a minha determinada foi pra tapar investigação. buraco. Eu não parava de fazer várias frentes. A minha foi para tapar buraco enquanto você fazia a matéria que você estava procurando lá Ó, do se lado. você quer saber, uma das grandes coqueluches, assim, uma das grandes atrações do programa eram as grandes biografias. E as biografias, elas são legais, porque elas são interessantes, mas ao mesmo tempo você pode planejar melhor, né? Fala, não, essa aqui em 10 dias eu termino. Uma investigação, você não consegue prever o tempo que você vai ter que se debruçar para terminá-la. Já Então, uma matéria de um grande perfil, digamos que dá para você, não, hoje eu gravo aqui, depois eu pego esse arquivo, dá para você se planejar de uma maneira mais precisa, né? Entendeu? Não? Mas o programa precisa de tudo. O programa precisa de matérias que você planeje com muita precisão e, ao mesmo tempo, você precisa fazer as investigações que você não sabe quando você vai terminar, entendeu? E qual foi a matéria que eu te perguntei lá? Qual a matéria que você achou mais complicada e a de fazer, qual que você achou a mais ousada? Olha, Porpeta, isso ao longo da minha carreira ou você está falando... Ao longo. Ao longo da minha carreira? Olha, cobertura de guerra, eu cobri já 5 guerras, 5 grandes conflitos, né? Os mais complicados foram no Iraque e no Afeganistão. Você passa por regiões inóspitas, onde a todo instante a sua segurança está sendo posta em xeque, e quando eu cobri a ascensão do Talibã, foi um dos momentos mais difíceis, né? As matérias, elas se tornam difíceis por diferentes razões. Ao mesmo tempo, quando eu cobri, por exemplo, uma matéria, quando eu perdi a minha mãe, eu tive a ideia de fazer uma matéria a partir da seguinte pergunta: o que muda na vida de um ser humano com a proximidade da morte? Isso foi inspirado, conforme eu falei, pela morte da minha mãe, né? Então, o ponto de partida foi um hospital de doentes terminais. Nos primeiros dias, eu estive a ponto de desistir dessa matéria, porque... Eu assistia de uma mulher que estava com câncer terminal. Rosa, isso. Família. Nossa, mas a Rosa eu só conheci depois de um determinado tempo. Nos primeiros dias, eu conheci pessoas muito depressivas. Falei, eu não quero fazer uma matéria depressiva. Eu não quero fazer uma matéria para baixo. Quando eu conheci essa mulher, foi uma das experiências mais marcantes da minha carreira, porque era uma mulher luz. Uma mulher que pensava da seguinte forma: se eu tenho poucos dias, eu vou fazer desses últimos dias os melhores dias da minha vida. Então, eu achava que eu iria consolá-la, era ela quem me consolava. Então, verdade. Quem puder assistir essa matéria, chama-se... Eu assisti, é muito boa. Ao Passo da Eternidade, né? E foi uma matéria muito marcante, porque era uma mulher de muita sabedoria e que ela tinha tudo para cair numa profunda depressão, e não. Ela é uma mulher para frente, otimista, até o último segundo da vida dela. Foi uma mulher que só passava mensagens construtivas, capaz de transformar a finitude num momento especial e, por que não, de esperança. Entendeu? Então, foi uma matéria que me marcou bastante. Então você se emociona muito na matéria. Difíceis porque você recebe uma pressão, porque você está debaixo de um tiroteio em Cabul, no Afeganistão, ou porque você está em Bagdá, no Iraque, ou porque você está no Kurdistão, ou porque você está na Palestina, ou porque você está em Mogadishu, na Somália, que é uma das regiões mais perigosas. Eu também cobri conflito, ou porque você está no Haiti, depois de um terremoto, onde as gangues tomam conta, o perigo está em todos os lugares. As dificuldades, elas variam muito, né? E torna-se difícil para você até selecionar, porque, e você falou aí do Ayrton Senna, que me desafiou em termos emocionais, porque eu tinha amizade com ele, né? Então, é difícil responder essa pergunta, porque elas exigem do profissional diferentes experiências. Você entrevistou até Homem-Bomba, não é? Entrevistei isso foi na Palestina. Um jovem do Hamas que estava sendo treinado e preparado para se explodir no atentado. O cara falou que é uma demonstração, agora... o cara falou que é uma demonstração. Eu não precisa demonstrar aqui, não. Deus que não fiz essa demonstração. Olha só, nas conversas do churrasco, hoje em dia, vamos falar com o cara que manja. Eu sei que você não investigou isso, talvez eu tenha investigado, mas assim, você tem feeling.
Essa história da facada do nosso excelentíssimo senhor presidente, como é que você viu isso? Porque você tem feeling, né? Você talvez não tenha visto a fundo, mas como é que você viu isso? Porque o pessoal, eu escuto isso no churrasco, mas o pessoal se baseia no WhatsApp. Agora vamos falar com o mestre. O que você viu nessa cena, nesse acontecimento? Ou se você já teve vontade de ir mais Olha, eu vi, a gente precisa sempre ter muita responsabilidade naquele conceito que a gente emite, né? Porque a gente é formador de opinião. Eu tenho, por exemplo, algumas normas, né? Toda pessoa que eu entrevisto, por mais questionável que seja essa pessoa, eu jamais julgo essa pessoa, né? Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa me dá uma entrevista e ela permite que eu faça perguntas desafiadoras, perguntas questionadoras, é uma relação de confiança. Então, eu acho que seria uma traição de confiança eu julgar essa pessoa. Então, eu sempre digo para todas as pessoas, por que consigo tantas pessoas? Porque elas confiam em mim, confiam na minha ética profissional, de que eu não vou julgá-las, eu vou sim fazer as perguntas duras, pertinentes, aquelas que a sociedade deseja que eu faça. Eu estou ali representando a sociedade, mas eu não vou julgar. Então, quando você fala da questão do Adélio, claro que é uma história que precisa ser devidamente contada, claro que eu tenho determinados pensamentos, mas a gente não pode ser liviano de fazer determinadas afirmações, né? Tem coisa que você sabe, não pode falar. O jornalismo investigativo, ele funciona como a própria justiça deve funcionar, né? A justiça exige o direito do contraditório. Não adianta não é só denunciar alguém, você precisa dar a essa mesma pessoa o direito de dar o seu lado da história, o direito de se defender, ou o direito solene do contraditório. Não existe justiça e não existe jornalismo sem o direito do contraditório. E, ao mesmo tempo, no jornalismo também, você tem que sempre ter em mente que a investigação ela é algo muito dinâmico. Respostas que hoje são aparentemente impossíveis, amanhã serão muito claras. Então, essa história que você está citando é uma história que ainda vai ser devidamente contada. Ó, depois da facada, só o seguinte, depois da facada, eu só não dou entrevista para um repórter da Globo. O Tramontina, tá ok? É isso aí. Ô, Cabrini, numa dessas viagens, você até falou do Talibã, alguém chegou em você e no seu cinegrafista, lá no Talibã, lá que você falou que estava cobrindo lá, e eles tentaram levar vocês para tipo uma ruela. Eles iam assassinar vocês e você conseguiu uma comunicação. Sim. Conta essa história. Sim. Esse foi um dos momentos mais difíceis da minha carreira, com certeza. A gente estava cobrindo a ascensão do Talibã, eu estava junto com o cinegrafista Sherman Costa, um brilhante profissional, e a gente estava filmando uma vila persa que estava sendo totalmente dizimada, porque seus moradores tinham dado comida para as forças inimigas do Talibã. E essa vila estava sendo dizimada, as casas destruídas, havia execução de pessoas, e a gente filmou parte dessa operação. Na saída, a gente foi interceptado. E eles fizeram toda a menção que iam nos fuzilar. Botaram o Kalashnikov na nossa cara e levaram a gente para um lugar, era um lugar assim, era um beco, né, praticamente, ali dessa própria viela, dessa própria vila, né, e tinha ali uma viela que terminava numa parede bem grande, cheia de pedras, assim, e eles levaram a gente lá porque era um lugar mais isolado. Mas nesse período, eu consegui conversar com eles, botaram a gente primeiro no carro deles, né, e aí levaram para a gente esse lugar. Quando a gente estava nesse carro blindado deles, eu sabia falar algumas palavras em pastum, eu consegui estabelecer uma pequena relação, e da maneira que eu pude, eu falei, e eu procurei demonstrar que a gente tinha se perdido. Esses talibãs que nos interceptaram, eles não falavam inglês, mas eu, com um pouco de pastum, um pouco de árabe, e um pouco de algumas palavras em inglês, eu consegui sugerir que a gente tinha se perdido, e não que a gente estava ali para filmar essa vila sendo dizimada. Pelo menos eu consegui gerar a dúvida na mente dele, e ele decidiu chamar pelo rádio um comando talibã, e esse comando talibã sabia falar inglês melhor,
E aí eu consegui explicar para ele, ao invés de ser executado, eles acabaram dando comida para a gente, mas com certeza foi um dos momentos mais, assim, desafiadores. Nossa. A gente chegou a pensar que ali não tinha mais salvação. Caraca, eu ia falar, pô, posso ligar pro SAMU antes, pelo menos? Mas o Gabriel, mas impressionante isso aí. Mas você conseguiu se comunicar com eles e eles quiseram ver a gravação, pegaram a fita ou não? Você conseguiu Então, levar? por sorte, eles não entendiam a tecnologia da nossa câmera. Então, eles não... essa foi uma coisa de muita sorte, né? Salvou na nuvem. Eles viram a câmera lá, mas eles aceitaram a explicação, mas a gente não tinha filmado nada, e eles não conseguiram manipular a câmera, entendeu? O Talibã era composto por pessoas assim muito alienadas do mundo, né? Isso nos ajudou naquele instante. Nossa, Cabrini, você tem coleção de mini Fusca e mini Kombi na sua casa? É meu? Quantas você tem? Assim, um xodó que eu tenho, né? Por mini Fusca e Kombi, por Kombi. Na parte da frente, até que está lá na cozinha, senão eu ia lá e mostraria para você. Na parte da frente, então mini Fuscas, e na parte de trás, peruas Kombi. E além disso, eu tenho um Fusca bem antigo mesmo, de 40 anos. Pois é, os meus são menores que esse aí seu. E eu tenho um Fusca azul, que era do meu sogro, e que também eu não vendo por dinheiro nenhum também, porque eu tenho muita simpatia pelo Fusca. E pela Kombi também. Eu esqueci de falar que tá tão frio, que eu tô chamando meu Bilal de Lázaro, porque a gente procura e não acha. É bom que ainda tá gravando, hein, Porpeta? Procura e não acha, mano. A gente tá... Esse negócio da pandemia, que você foi um dos caras primeiros que foi em UTI, foi em todos os lugares, mas esse negócio de Wuhan, da China, essa coisa que ficam falando que foi um vírus manipulado, que foi feito em laboratório lá, cada vez tem mais evidências. O que você acha dessa pandemia e da origem desse coronavírus, do vírus, do Covid? Olha, estamos falando de uma sociedade profundamente fechada. Você não tem liberdade de ação dentro da China. Então, dá margem para você pensar. Não houve transparência, existem muitos indícios que isso possa ter acontecido, mas não existe também uma prova definitiva. Por enquanto, isso não existiu, por enquanto, isso aconteceu da maneira que foi propagada, né? Através de uma transmissão de um animal que chegou até o homem. Mas essa possibilidade de que tenha havido, digamos, um acidente, ou até aqueles que acreditam em teoria da conspiração algo planejado, não pode ser totalmente excluída, porque estamos falando de uma sociedade fechada, de um país onde é muito difícil você fazer uma investigação. Não daria para você uma gravar... sociedade fechada, dá margem a você pensar dessa forma, só que é muito difícil você ter a resposta definitiva pela blindagem que existe contra jornalistas ocidentais na China. Você nunca ficou doente numa grande investigação e assim que ela acaba, você tem todos os sintomas? Olha, isso é uma coisa interessante, né? Que eu acredito que não existe remédio mais potente do que a nossa própria mente. Eu já cheguei a ficar doente depois das coberturas, mas eu me mentalizo de tal forma, quando estou numa cobertura de guerra, ou quando estou numa cobertura pesada, como, por exemplo, vou contar para vocês que quando eu fiz, por exemplo, uma cobertura dentro de um presídio onde tinha acontecido uma rebelião onde morreram mais de 100 pessoas, quando eu saí de lá, imediatamente eu fiquei profundamente doente, como se eu tivesse somatizado toda aquela energia negativa das atrocidades que tinham acontecido ali. Mas o fato é que eu jamais fiquei doente fazendo coberturas. E falando em Covid, eu acho que eu agradeço todos os dias, porque eu fui o jornalista que esteve
nos piores locais em termos de incidência da doença. Eu estive em Manaus as 2 vezes, nos 2 piores momentos de Covid em Manaus. Eu estive em Macapá, no pior momento de Macapá. Eu estive nos hospitais de São Paulo, quando tinha maior incidência também, no Tatuapé, enfim, principalmente no hospital do Tatuapé. Eu estive fazendo matéria em presídio sobre Covid, estive Nas fazendo UTIs, matéria em né? favelas, e digamos que aí você vai perguntar. Claro que eu sempre procurei obedecer os protocolos. Quando eu entrava nos hospitais, devidamente paramentado. Minha paramentação era o que existe de melhor, tecnologicamente, para você se paramentar. Sempre usei máscara, né, nessas coberturas, pelo menos a partir do momento que se comprovou cientificamente a importância da máscara. E no começo não estava totalmente claro isso, né, mas isso apenas no começo. Então, logo se comprovou isso, eu procurei seguir os protocolos. Mas, mesmo assim, eu tenho que agradecer aos céus, porque eu me expus muito. Eu fiz uma série chamada O Inimigo Invisível, e essa série consistia em estar nos piores lugares para documentar o que de fato estava acontecendo. E assim eu vi muitas mortes, eu vi heroísmo por parte de médicos, por parte de enfermeiros, por parte de doentes, gente com grandes histórias para contar, grandes histórias de reabilitação de seres humanos, histórias tristes, enfim. Eu vi de tudo nessa cobertura de Covid. E você não pegou, né? Não peguei. Até hoje, eu faço PCR toda semana, porque eu acho que é uma obrigação que eu tenho para com os meus entrevistados, né? E para com os meus colegas de trabalho, para com a minha família. Vamos fazer agora um ping-pong aí. Um ídolo que você admira no jornalismo. Roberto Cabrini. Mas, narcisismo terrível. Olha, um cara que eu me espelhei muito no jornalismo foi, não sei se você conheceu, o Juarez Soares. Claro, o Juarez foi eu comecei 17 anos na Globo. O Juarez era um baita repórter, um cara descontraído, tinha muito reflexo, né? Então, eu lembro de me basear muito nele. Eu vivi um período muito grande na minha vida nos Estados Unidos, né? Então, o meu jornalismo ele tem uma influência muito grande de grandes nomes do jornalismo dos Estados Unidos da época em que eu morei lá. Era a época dos grandes âncoras americanos, de Todd Koppel, de Peter Jennings, de Tom Brokaw, de Dan Rather, então, de Barbara Walters. Começaram no meu programa. Esses jornalistas, eles produziram em mim assim, um grande impacto, e acho que, de certa forma, eu trouxe isso para a maneira que eu faço, enfim, a maneira que as televisões americanas, principalmente nessa época, né, faziam jornalismo, que hoje modificou muito lá também. Era a época dos grandes âncoras. Hoje em dia isso passou, até porque estamos falando de uma época onde não tinha ainda TV a cabo, onde não tinha internet. Então, era a época das grandes reportagens, das grandes transmissões, das transmissões ao vivo feitas com muita dificuldade. E esses caras aí que eu falei aí, cada um seu estilo, né? O Peter Jennings, por exemplo, a maneira que ele ancorava, a maneira que ele... E todas essas pessoas, antes de ancorar, foram grandes repórteres de guerra, né? O Ted Koppel era um cara que apresentava um programa chamado Nightline, e ele fazia perguntas muito inteligentes, muito bem formuladas. O Dan Rather também tinha um grande texto, uma maneira toda dele de fazer, o Tom Brokaw, enfim. E eles competiam entre si, para ver quem fazia melhor. Todos muito, muito eficientes, muito profissionais. Todos eles produziram um grande impacto em mim. No Brasil, o cara que eu mais citaria, assim, tem muita gente para citar, né? Tem muita gente boa, muita gente de grande qualidade. Eu gosto muito do Carlos Barcelos, gosto muito da Ana Paula Padrão, enfim, o Ernesto Palha, tem muita gente boa aí, muita gente que merece ser o Carlos Nascimento, são pessoas que eu admiro profundamente. Agora, ídolo mesmo que eu tive seria o Juarez Soares e esses caras, né, esses âncoras americanos que foram referência, né? Mas isso em determinado momento, aí você constrói a sua própria personalidade, o seu jeito de fazer. Eu tive a sorte que, quando eu comecei a trabalhar em rádio, era a rádio A Voz Agrícola do Brasil, chamada A Voz em Piracicaba, com 16 anos. E a experiência no rádio foi tão fascinante que, com apenas um ano de rádio,
lá em Piracicaba, eu adquiri experiência suficiente para atrair os olhares da Rede Globo e ser contratado pela Globo. Com Porque a 17 experiência anos. do rádio é muito interessante, né? Verdade. Eu fui fazer divulgação do Centro Cívico do Colégio na rádio, fiquei fascinado. Era uma rádio pequena, canhada, mas para mim um admirável mundo novo. Eu tive a sorte de conhecer um rapaz chamado Jaime Luiz, que era excepcional, um cara que tinha trabalhado em São Paulo, mas é aquele cara que ficou com medo de São Paulo, que ele era no interior, e voltou para o Ninho, né? A zona de conforto em Piracicaba, mas ele sabia tudo. Então, esse estilo que eu tenho de perguntar tudo, grosso, e ser muito objetivo, acho que foi criado, muito moldado, já nesse momento, desse cara que ninguém hoje talvez lembre dele, né? Porque é um cara mais conhecido na minha terra, Piracicaba, mas ele foi muito importante para mim. Então, cada pessoa é importante uma etapa diferente da sua vida. Eu trabalhei com o Juarez Soares na Rede TV, né? Até um pouquinho antes dele falecer, trabalhei com o Juarez Soares, inclusive fiz o Bola na Rede, apresentava o Bola na Rede, e ele era o meu comentarista lá na Rede TV, então também tenho um carinho muito grande pelo Juarez Soares, saudoso Juarez Soares. Eu trabalhei com ele na Rádio Capital. Técnica de perguntas, Cabrini. Você repetir a pergunta, né? Você faz a pergunta, o cara fala, e depois você pergunta o quê? Você faz uma outra pergunta, aí você repete aquela primeira pergunta que você fez. Uma técnica? Eu procuro perguntar de uma forma diferente quando eu noto dúvidas na resposta, quando me convenço. Então, é uma técnica que eu uso para extrair melhores respostas mais densas, respostas que não venham do piloto automático, que não estejam previamente prontas, entendeu? Então, são técnicas que você vai desenvolver ao longo dos anos para chegar a frases que representem mais aquilo que de fato aconteceu, e não algo devidamente estipulado, né, para ser dito, porque as pessoas, se eu falar isso, vai ser melhor para aquilo que vão pensar de mim. Então, são técnicas que vai desenvolver ao longo dos anos. O goleiro Bruno ficou pé da vida, né, com você, né? O que foi? De repente você mandou uma pergunta lá, ele tirou o fone, o negócio e saiu fora, né, mano? Olha, ele falou o seguinte, que não era... Foi combinado que eu não perguntaria se ele assassinou a Samúdio, né? A Elisa Samúdio. Então, isso foi cumprido. Mas eu perguntei outras coisas, né? Então, eu cumpri aquilo que foi prometido, mas digamos que eu arrumei um jeito de falar aquilo de perguntar e abordar aquilo que as pessoas queriam saber, mas, enfim. Estamos falando de alguém que tem aí uma história tanto problemática, mas às vezes o fato de ele não responder, muitas entrevistas, você tem respostas melhores se as pessoas não respondem, porque quando você não responde, ao mesmo tempo você fornece uma pista pela sua expressão, né? Pela sua expressão corporal. Então, essa é a vantagem da imagem, né? Não falar não significa não responder em televisão. Mas o que você perguntou para ele? Você perguntou para o goleiro Bruno assim, o que você prefere, pontos corridos ou mata-mata? Foi tipo isso? Digamos que eu estava desenvolvendo um tema ele tem uma vida complicada, né? Então a gente estava desenvolvendo isso, enfim. E ele se levantou, enfim, a opção dele. Não tem problema, talvez ele tenha tornado a entrevista mais interessante ainda, mas não era esse o meu objetivo. Ô, Cabrini, um livro. Um livro? Olha, o livro que eu citaria para você que mudou, assim, muito a minha vida foi O Alienista de Machado de Assis. Porque o Alienista de Machado de Assis, o que ele faz? É uma cidade onde existe um médico que começa a identificar loucura em vários habitantes. É uma cidade pequena. E chega a um determinado ponto onde a maior parte da população é identificada como louca. Aí quem não era o louco é que passa a ser o louco. Ou seja, ele faz a reflexão de que sanidade ou insanidade é uma questão de quem é ou não a maioria e quem é ou não a minoria. Então, essa relatividade da situação das pessoas, do ser humano, ela é muito salutar para o jornalismo, né? Porque, como eu penso da seguinte forma,
no pior vilão haverá algo de humano, e no melhor dos samaritanos haverá algo de ruim e de maldoso. Não existem verdades absolutas. Tênis ou futebol, Cabrini? Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Eu gosto muito dos dois. Repórter. Mas eu acho que hoje eu tenho mais prazer. Depende, viu? Depende. Olha, um grande jogo de futebol é inigualável, né? É inigualável, mas o tênis tem uma parte fascinante, que o tênis é um xadrez físico, entendeu? É um xadrez que tem jogar tênis, eu sei. Porque ele tem uma parte mental que é fascinante. Eu lembro que quando eu não jogava tênis, não que eu jogue bem, né? Quem joga bem é meu filho. Meu filho joga muito bem tênis. Teu filho joga bem pra caramba. Meu genro, Tomás Benucci, é um profissional, né? 21 do mundo. Aqui, ó, os três, eu vou botar a foto dos 3 maiores tenistas do Brasil aqui, ó. Aqui, ó, os 3 maiores tenistas. 3 maiores tenistas do Brasil, aqui, ó. Mas aí é uma heresia eu estar aí nessa foto, né? Porque eu sou um jogador, né? Aquele que aprendeu, né? Depois de... Mas então, o que eu ia falar para você é o seguinte: antes de eu começar a jogar tênis, eu achava muito chato. Eu lembro que quando eu trabalhava com o Luciano do Vale, me escalavam para cobrir tênis. Puxa vida, que saco, eu não aguento, jogo chato. Depois, aí eu mudei para um condomínio, mudei ali porque tinha quadra de basquete. Eu gostava de jogar basquete naquela época, né? Porque o futebol eu não estava naquela época, eu não estava jogando mais, estava jogando mais basquete. Mas ninguém jogava basquete. E todo mundo só jogava tênis. Eu acabei comprando uma raquete. Eu comecei a jogar tênis e eu fiquei de tal forma apaixonado pelo jogo, por essa questão aí do desafio mental, né? De como o tênis é interessante. É legal. Você começa a observar como o jogador joga os pontos importantes. Entendeu? Porque, tecnicamente, os jogadores todos dominam, né, os golpes e tal, mas você define a diferença entre os meninos e os homens pela maneira com a qual o cara joga os pontos importantes. Então, é aquela dificuldade de fechar um set, a dificuldade de fechar um jogo, de jogar o break point, né, o ponto que você pode quebrar o seu adversário. Então, essa parte mental... O tênis é muito estratégico. Muito legal. Isso é muito fascinante. O Cabrini, então, você falou de tênis, eu também gosto de tênis, que eu também sou um tenista profissional, entendeu? Aliás, fui ver a final do US Open. Aí eu queria perguntar para você, porque acho que esse momento do tênis é os caras mais absurdos, assim, os gênios, assim, né? Porque você tem 3 gênios, você tem o Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer, na mesma geração. Você vê, né? O Federer e o Nadal com 20 grandes slams conquistados. Grandes slams cada um, quase. 19. Nunca isso aconteceu na história do tênis, entendeu? Então tipo, nós estamos assistindo, nós somos privilegiados, entendeu? Porque eu comecei a estudar a história do tênis desde Bill Tilden, entendeu? Que foi um grande tenista aí na década de 20, e foi um tenista espetacular, ganhou aí 6 vezes o US Open. Era um fenômeno, na época era o melhor tenista, na época que a raquete de tênis era de madeira, que o jogo tinha uma velocidade totalmente diferente, né? Eu passei a me aprofundar no jogo de tênis, mas quem vem falando assim, até parece que eu jogo bem, né? Eu sou jogador, entendeu? Mas eu tive uma virtude. Eu passei o entusiasmo para o meu filho, que virou tenista universitário, enfim, e o meu irmão fez a mesma coisa também, meu irmão também joga. O tênis é bacana porque qualquer que seja o nível do jogo, ele é desafiador mentalmente. E Cabrini, mas você fugiu da pergunta, você fugiu. Quem é o melhor, Federer, Nadal ou Djokovic? Na sua opinião? Isso é uma perguntaça, hein? Olha, o melhor mesmo, o mais completo, na minha opinião, é o Novak Djokovic, porque o Novak Djokovic ele consegue jogar bem em todos os tipos de quadra. O jogador ele vira o jogo perdido. O tênis mais plástico, que é um verdadeiro balé, a maneira de jogar, e talvez seja o maior ídolo de todos os tempos. Eu acho que ele vai ser sempre o maior ídolo de todos os tempos, é o Roger Federer. Mas o Roger Federer nunca foi um jogador brilhante em saibro, que é a quadra mais lenta, entendeu? Porque ele tem uma esquerda que na quadra lenta, ela é bem frágil. Já o Novak Djokovic, ele não tem pontos falhos. O Rafael Nadal, ele é um cara que faz a raça e do poder mental e na maneira que ele joga em quadra lenta,
a fortaleza dele, né? Um cara que ganhou aí 13 vezes o torneio de Roland Garros, isso por si só conta isso. E talvez mentalmente ele seja o mais forte de todos eles. Mas tecnicamente o mais completo, na minha opinião, é o Novak Djokovic, que por sua vez não é o mais carismático. O mais carismático, eu acho que é o Roger Federer, né? Fala a verdade esse João aí. O cara queria ter como genro, né? O cara perfeito, fala bem, o cara fala 6 idiomas fluentemente, é um gentleman, se porta muito bem, joga muito bonito, enfim, era tudo que um ídolo esportivo deveria ser. Fala a verdade, esse João Federer aí, ele é bom na grama, diferente do Corinthians, que na grama não tá jogando nada, fala a verdade, diga-se de passagem, porque tá de brincadeira. Agora, aliás, eu vi o seu genro, o Tomás Bellucci, eu tava no jogo que ele ganhou do Federer, eu assisti o jogo, eu fui ver o jogo que quando o Federer veio jogar jogos de exibição aqui em São Paulo, jogou com o Tomás Bellucci, que era o tenista número 1 do Brasil, e o Bellucci ganhou do Federer nesse jogo, cara, foi sensacional. Quero treinar com o Bellucci, eu falei com ele. É uma colocação extraordinária, né? O Tomás já chegou a dar um pneu no Djokovic, depois ele acabou levando a virada, mas ele ganhou de 6-0, enfim, já fez jogos memoráveis, na Olimpíada, ele quase chegou perto da medalha também, enfim, ele teve grandes momentos no tênis e está aí num processo de recuperação na carreira dele. Mike Tyson ou Cassius Clay e Muhammad Ali? O Muhammad Ali é um dos maiores ídolos esportivos, é um cara que chega perto do que o Pelé foi, né? Entendeu? Como o Pelé foi, só o Pelé, mas o ídolo esportivo em todos os tempos que mais se aproximou de carisma e de importância foi o Muhammad Ali. O Muhammad Ali é um dos sujeitos mais interessantes, e para dar entrevista, o mais interessante de todos os tempos, né? Um homem que participou da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, um sujeito absolutamente carismático, enfim. Muhammad Ali é um mito. O Mike Tyson, por outro lado, eu acho que depois do Muhammad Ali, o maior lutador, assim, o que causou, assim, mais atração na maneira dele de lutar, né? Mas o Muhammad Ali, ele era bom em todos os aspectos, ele era extremamente técnico e politicamente ele tinha posições arrojadas, era um cara que à frente no tempo dele, ninguém dava entrevista melhor do que ele. Então, o Muhammad Ali era um pacote completo em termos de ídolo esportivo. O momento inesquecível, no pique, agora Roberto Carabini, meu Deus, exclamação, reticências, linguagem de computador. Interrogação. Interrogação, underline, linguagem do computador. Caps Lock, hashtag estoque sim, hashtag estoque não. Roberto Carabini, o maior. Investigador esportivo, jornalista, sim, que sabe sintetizar a notícia. Agora sim, Roberto Cabrini, quero dizer o seguinte, palmeirense, diga-se de passagem. O Avalone falou, diga-se de passagem, querido Neto. Foi um lapso de memória, Cabrini. Um lapso? Como diria o Aquila, foi um lapso, né? Deu um tilt aqui, daqui a pouco. Bem observado, bem observado. Obrigado. Eu queria saber um momento inesquecível do esporte para você. Interrogação. O momento inesquecível do esporte é a conquista do tricampeonato do Ayrton Senna e a última vitória dele em Adelaide, na Austrália. Um cantor. Olha, eu sou assim muito fã do Tim Maia. A maior alegria da carreira? Quando eu ganhei o prêmio ESSO, você sonha desde pequenininho ganhar o prêmio ESSO, né? Foi muito marcante. Também, eu sou o único repórter que ganhou o prêmio Comunique-se na categoria repórter fora da Globo, né? É uma categoria que a Globo sempre dominou, eu ganhei 2 vezes, acho que foram 2 momentos, assim, muito... Mas também, quando você dá um furo de reportagem, as grandes investigações, quando você consegue chegar porque no jornalismo é uma coisa muito importante, não basta apenas saber de um fato, você precisa provar. Muitas vezes você sabe, tem certeza de um determinado acontecimento, mas não pode provar. Então, você precisa provar. Então, quando você consegue provar um determinado fato, você sabe que a sociedade vai lucrar com isso, nossa, isso aí você tem como diria o Nelson Piquet, você tem um orgasmo, né?
Porque uma vez ele ganhou um grande prêmio e ele falou, ele perguntou como é que você se sentiu lá, porque ele estava bem atrás do Nigel Mansell, o grande prêmio do Canadá, e o Mansell bem na frente, assim, mas o Mansell acelerou demais, forçou o carro, quebrou o carro. E aí perguntaram, como é que você sentiu quando você viu que o carro do Mansell, com quem ele tinha uma rivalidade, quebrou? Ah, eu senti orgasmo. Então, acho que isso aplica. Quando você dá um furo de reportagem, é isso, né? É uma sensação. Você vive por isso. Principalmente quando você faz uma matéria que você percebe que ela vai ser importante. Quando eu ganhei o prêmio ESSO, a gente provou a pedofilia na Igreja Católica e, graças a essa matéria, jovens deixaram de sofrer abusos. Então, você percebe que a sua matéria está tendo uma consequência em melhorar a vida de muita gente, né? Então, isso é mais importante que qualquer prêmio, né? Você fazer uma matéria que melhora a vida das pessoas. Prêmio, você tem aqui, atrás de mim, por exemplo, você vê aqui, né, os prêmios. Quantos troféus de imprensa você ganhou, Cabrini? Você ganhou uma porrada. Eu ganhei 7. 6 no Conexão Repórter e um melhor repórter na categoria Melhor Repórter. Eu perguntei como é que eu ganho um troféu ESSO, falaram, pergunta lá no posto Ipiranga. Não. É verdade. O Cabrini, agora para encerrar aqui, qual que é uma mensagem que você dá para o cara que quer ser jornalista, que se inspira em você e que quer seguir esse tipo de carreira? Leiam muito, porque a leitura vai trazer repertório, vai melhorar o seu texto, vai aguçar a sua sensibilidade. Dito isso, permita-se melhorar, evoluir e mudar de opinião. Você não tem que ter compromisso com visões erradas. Você tem que sempre pensar que toda história permite vários ângulos. É muito cômodo você abrir espaço para as pessoas com as quais você concorda. Mas o grande desafio do grande jornalista é abrir espaço para quem você não concorda. Então, mas não existe jornalismo sem que você ouça todas as frentes, todos os ângulos de uma determinada história. Então, a inquietação é absolutamente fundamental, a humildade e o reconhecimento de que todo ser humano ele pode ser o ponto de origem da sua próxima história. Muita gente acha que a grande história vai sempre começar com uma pessoa muito poderosa. Eu digo para você que grandes furos de reportagem começaram com uma informação que me foi passada pelo motorista de táxi, pela dona de casa, pela pessoa humilde, pelo faxineiro, entendeu? Então, você nunca pode perder a sintonia com a população. Jornalistas, às vezes, podem ter a tendência de se tornarem prepotentes, arrogantes, de se sentirem os donos da verdade. Esse é o primeiro passo para você não fazer um bom jornalismo. Um jornalismo desconectado com o seu público consumidor, o público que vai consumir o seu trabalho. Boa! Ó, sensacional, hein? Que aula! Que aula! Muito legal. O Silô já deu furo várias vezes, de reportagem aí, várias vezes. E eu aqui abri espaço para dois caras que eu não concordo também, que é o Fefon e o Silô, mas a gente faz o quê? Olha aqui, ó. Aliás, é ótimo quando você entrevista gente com quem você discorda, atualmente a entrevista fica bem melhor, né? Que fica interessante, né? Fica polêmica. Eu tenho uma opinião até mudar de ideia. A polêmica é que faz as pessoas pensarem, né? Nós não estamos... quando eu faço uma matéria, eu não estou aqui para fazer vocês, público, telespectador e vocês aí que estão me entrevistando nesse momento, pensarem como eu penso. O objetivo de um repórter não é fazer pensar como eu penso. O objetivo de um repórter é fazer a pessoa refletir, mesmo que depois ela chegue a uma conclusão diferente daquilo que você acha. Esse é o lado nobre do jornalismo. Fazer refletir e não fazer com que a pessoa concorde com você. Verdade. Boa, Cabrini. Sensacional, uma aula. Hoje tem uma aula aqui. Quero mandar um grande beijo aí para Gabriela Cabrini, também, que é minha colega lá de SBT.
Ela me entrevistou aí lá no não, o programa lá da Patrícia, no programa da Patrícia. Vem pra cá várias vezes, gente finíssima. Ó, olha aqui, ó. Estava presente, ó, no casamento lá junto. Ela é sua fã. Opa, eu que sou fã dela também, seu. Manda um abraço pro seu filho também, pô, gente finíssima. Outro fã que você tem. O professor é um cara que ele conhece a família inteira, né? É verdade. Estive lá no casamento, o Cabrini me botou no palco, mano, para imitar lá no palco, meu. Foi o ponto alto do casamento lá. Uma mega festa. Queria agradecer de coração você ter topado quase horas daqui de entrevista e a gente tá aprendendo aqui com esse mestre Roberto Cabrini, gente, aqui com o Galera Gol, gente. Grande Obrigado, Cabrini. menino. Foi um prazer muito grande, viu? Obrigado, Foi uma Cabrini. honra nossa. Parabéns pelo sucesso.